Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui um assunto muito polêmico. É um assunto complexo, um assunto polêmico, porque dá muito debate no meio cristão, né? Então esse assunto aqui é um assunto que fala do meio cristão de maneira geral, tá certo? Que é justamente a polêmica vem por conta dessa mistura entre dinheiro e religião. Então, o assunto, obviamente vocês devem ter visto na capa do vídeo, é responder a pergunta: o dízimo é bíblico? Tá certo? E aí, existem algumas igrejas, quando a gente fala de dízimo, né, eu estou falando de toda a forma de coleta de dinheiro para a igreja, né? Então eu estou falando de maneira geral. Eu vou, obviamente, citar o dízimo aqui, mas no final do vídeo, e é por isso que é muito importante que você assista esse vídeo todo, esse vídeo vai ficar longo, então eu possivelmente vou dividir em parte 2, parte 3, quer dizer, desculpa, parte 1, parte 2, mas eu pretendo lançá-las todas juntas, que aí você termina de assistir um e já vai para o outro. É só para não ficar longo demais um vídeo só, tá certo? Então, mas é muito importante que você assista o vídeo inteiro, porque senão eu vou trazer aqui as bases bíblicas, e as bases bíblicas, para você entender o contexto, você precisa entender tudo, porque senão você não vai entender e de repente vai ficar falando coisa que eu não falei, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando só uma coisa. Aqui embaixo sempre deixo o link dos grupos. A gente tem um grupo no Telegram, um grupo no WhatsApp, que é justamente para as pessoas que querem conversar, falar sobre as escrituras, tirar dúvidas, dar sugestões. Então, esse é um vídeo, tem bastante gente lá, um vídeo, são grupos bastante animados, né, que os irmãos ali conversam bastante. Então, entrem lá no grupo e também não se esqueça, né, obviamente, de dá um like aí no vídeo, né? Dá um like, curta, compartilhe e deixe os comentários, que é muito importante para eu saber o que vocês estão pensando. Concordando ou discordando, tanto faz. O importante é que vocês falem, porque é importante para saber o que vocês estão pensando. E se ficar alguma dúvida a mais, porque eu vou tentar fazer uma abordagem didática e não uma abordagem teológica, de visões teológicas, porque isso daí são poucas pessoas que vão entender, então é melhor eu fazer uma abordagem didática, mas obviamente com base bíblica, né? Que geralmente esse é o foco aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolar, vamos começar aqui. Eu fiz algumas anotações. Então, o dízimo, vamos começar pelo dízimo, que aí no final depois a gente fala dessa questão. Então, coletar dinheiro ou ajudar a igreja com dinheiro, devemos, não devemos, tá bom? Mas primeiro, responder a pergunta do dízimo, se ele é bíblico ou não. Bom, essa pergunta é a mais fácil de responder. O dízimo com certeza é bíblico. Por quê? Porque está na Bíblia. A pergunta não é essa. A pergunta é para os nossos dias? Essa é a pergunta. É para a igreja de hoje exercitar o dízimo como o povo de Israel exercitava o dízimo? Essa é a pergunta. E essa é a pergunta que é o que divide as pessoas, né? Obviamente, algumas por interesse, outras por convicção. Então, isso aí é importante. Tem pessoa que defende por convicção, tem pessoa que defende por interesse. Principalmente nesse assunto, o assunto do dízimo, tá certo? Então, eu fiz aqui algumas anotações, né? E que eu vou colocar na tela para poder facilitar a nossa conversa aqui. Deixa só eu ver um negócio. Obviamente que vai ficar mais fácil da gente facilitar a nossa conversa. Tá aqui, pronto. Deixa eu só acertar aqui que eu já compartilho a tela. Mas antes de qualquer coisa, o que é dízimo? Certo? O que é dízimo? A palavra dízimo vem de 10%. Ponto. Então, o dízimo era 10% do que se produzia, se doava para a tribo de Levi. Isso eu estou dando o contexto do Antigo Testamento. Então, 10% da produção era uma obrigação levar isso para a tribo de Levi, que eram quem administrava o templo. Então, isso é dízimo, é 10%. O pessoal vai falar assim: ah, não, mas você faz o dízimo do quanto você quiser. Aí já não é dízimo. Por isso que é muito importante. Há igrejas
que usam o nome dízimo, mas na prática eles não estão fazendo o dízimo legal, o dízimo de Moisés. Eles não estão fazendo isso. Na prática eles usam o nome, mas a prática é outra. Eles estão fazendo ofertas ali voluntárias e pronto. Há igrejas que não usam o nome dízimo e que na prática é uma obrigação, é um dízimo, é uma obrigação. Por quê? Porque diz que se você der, você vai ser abençoado, as suas coisas vão melhorar. Se não der, ou você é devedor, ou você não está servindo a Deus como deve, entendeu? Então, quer dizer, é por isso que é muito importante você entender o conceito do que simplesmente o nome. Muitas das vezes o nome engana, entendeu? Existem muitas igrejas que usam o nome dízimos e ofertas, por exemplo, mas na prática é oferta, não é dízimo, entendeu? Então isso é muito importante. Mas deixa eu colocar aqui minha tela para vocês começarem a ver. Bom, eu fiz aqui algumas anotações e a gente vai tratar em cima dessas anotações aí. Então vamos pegar aí o conceito histórico do dízimo e como que ele era tratado no Antigo Testamento. A gente vai começar pelo Antigo Testamento aqui. No Antigo Testamento, aliás, eu até esqueci de falar o seguinte. Deixa eu só voltar aqui antes de, inclusive, de colocar. A maioria das pessoas que defendem o dízimo como uma obrigação para os dias de hoje, eles vão fazer uma afirmação que é o seguinte: o dízimo era antes da lei, o dízimo foi durante a lei e o dízimo é depois da lei. Essa é a afirmação dele, porque vai dizer: existem no Antigo Testamento, antes da lei de Moisés, obviamente que vocês sabem que a lei de Moisés está ali no livro de Deuteronômio, Levíticos. Então, antes da lei de Moisés, ou seja, no princípio da criação, do princípio da criação até Moisés ali, há exemplos de pessoas que dizimaram. Então, é algo que é antes da lei. Então, portanto, essas pessoas que falam assim, a lei foi abrogada, cancelada, mas como o dízimo é anterior à lei, ele se mantém. E durante a lei, obviamente que é claro, né? Ninguém tem dúvida disso, e depois da lei você tem algumas passagens no Novo Testamento que fala disso. Então, eu vou começar pelo Antigo Testamento fazendo essa divisão, trazendo essas passagens, tá certo? Então, vamos lá. Então, aqui no Antigo Testamento, a primeira menção de dízimo que a gente conhece é a menção que está lá em Gênesis 14, de 18 a 20, que é, obviamente que eu não vou fazer exegese de textos aqui. Eu trouxe esses textos para poder dar a guia, a guia de explicação, mas, obviamente, vocês leem lá depois o texto todo. Isso daqui conta aquela passagem, aquela parte que Ló foi sequestrado, Abraão fez um juramento a Deus e pediu, né, fez um voto a Deus para que ele fosse com ele no resgate de Ló e o trouxesse sã e salvo. E aí ele fez essa promessa que não pegaria, não ficaria para ele lá um fio de uma eu esqueci qual que é o nome, tipo um cadarço de uma alparca e tal. Então, essa é a passagem de Gênesis 14. Aí, quando ele está retornando disso, vitorioso, ele volta vitorioso e volta ali com o resgate de Ló. Obviamente, ele fez guerra àqueles reis, e daquela guerra ele matou os reis, e obviamente ele espoliou os reis. Isso era normal, sempre você tinha espólios de guerra. Então, ele trazia junto com seus homens os espólios de guerra. Aí ele foi e encontrou um sacerdote chamado de Melquisedeque. Então ele começa assim: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então, quer dizer, o que Abraão tinha pedido, Deus atendeu o pedido de Abraão, tá certo? Então, Deus entregou os inimigos nas mãos. Ele resgatou Ló e ele trouxe. E qual que foi a ação de Abraão aqui? Abraão deu-lhe dízimo de tudo, certo? Então, Abraão fez essa oferta da 10ª parte a um sacerdote, tá certo, do Deus Altíssimo. É isso que o texto diz, puramente isso. Primeira coisa que a gente tem que observar aqui: esse dízimo aqui tem alguma coisa a ver com o dízimo legal? A resposta é clara, não.
Entendeu? Qualquer um que vem dizer que esse dízimo aqui, a aplicação do dízimo que foi em Gênesis 14, 18 aqui, é a mesma coisa do Gênesis de Levítico, Números e Deuteronômio, ele está inventando, porque no texto não está escrito isso. O texto foi um voto que ele fez e ele, voluntariamente, porque Deus não pediu absolutamente nada, ele entregou aquilo ali. Tá certo? Aquela parte. E aqui, inclusive, não diz que ele voltou a fazer. Porque se você ler depois o resto do Gênesis, não diz que ele voltou a fazer isso. E que isso se tornou uma prática constante. Todas as pessoas que falam isso carecem de textos bíblicos para poder defender essa assertiva. Tá certo? A segunda passagem que a gente tem, em Gênesis também, 28, de 20 a 22. Que é a questão de Jacó. Jacó, aqui está escrito assim: fez também Jacó um voto. Então partiu de um voto. Ele fez uma promessa a Deus, dizendo: se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu volte em paz à casa do meu pai. E se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que tenho posto como coluna será casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Tá certo? Então, quer dizer, ele fez um voto para que Deus abençoasse ele nessa viagem, tudo que ele ganhasse, ele daria esse dízimo. Aqui não diz a quem, entendeu? Já começa por aí. Aqui no texto não diz a quem. Foi algo também feito mediante uma promessa a Deus, de maneira voluntária. Então começa por aí. E também não mostra isso se tornando uma coisa repetitiva, se tornando um costume no meio do povo. Porque quem geralmente defende, ele traz esse texto dizendo que isso se tornou um costume, era um costume, e se fazia como costume, e por isso que a lei certificou isso. Mas os textos bíblicos, eles não nos dão essa conclusão. Pelo menos eu não enxergo dessa maneira. Se alguém discorda, ok. E aí a pessoa, se ela consegue enxergar nesses textos um mandamento contínuo a fazer sempre, ok. Mas eu não consigo enxergar isso. Tá certo? Bom, beleza. Então, esses são os textos que o pessoal fala assim: o dízimo era antes da lei. Essa é a base do antes da lei. Sinceramente, nesta base aqui, eu não consigo enxergar o que o pessoal fala. Então, isso daqui é o antes da lei, tá certo? A partir daqui, de Deuteronômio a Malaquias, é exatamente no período onde a lei vigora. E aqui é que a gente vai analisar. Primeira coisa, Levíticos 27:30. Aqui fala sobre a ordenança do dízimo. Aqui é uma passagenzinha que fala: e todos os dízimos da terra. Isso daqui é muito importante. O dízimo era de frutos da terra, tá certo? Tanto os cereais do campo como frutos das árvores pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Obviamente que se você continuar lendo lá, ele vai falar sobre animais e coisa e tal, porque era a produção do campo, tá certo? Essa era a ideia do dízimo que tinha lá, em Levíticos 27:30. Aliás, deixa eu pegar aqui, ó, Levíticos 27:30. Deixa eu pegar aqui rapidinho, que eu resolvi não colocar aqui, mas só para ler e ficar tudo direitinho, para que depois o pessoal não fale que eu não li essa parte. Deixa eu pegar aqui na Bíblia rapidinho. Levítico 27:30. Eu vou só colocar aqui na tela. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para vocês verem. Pronto, tá aqui, ó. Levítico 27:30. 27, vamos pegar no verso 30. Aqui primeiro, se vocês lerem para trás, está falando das coisas consagradas a Deus, tá bom? Então esse é o contexto que está falando o texto. Mas vamos lá. Também todas as dízimas do campo
da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santas ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. Esse negócio do resgate era se você quisesse pegar de volta. Você podia dar dízima, mas você teria que devolver mais, entendeu? Então é isso daqui. De novo, eu falei que eu não vou fazer exegese bíblica aqui, porque senão vai ficar muito longo. No tocante as dízimas do gado e do rebanho, tá vendo? Então era coisa do campo, gado e rebanho. Foi isso que eu falei que tinha. Se continuasse lendo, ia chegar nisso. Tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Então, beleza. Então eu só queria mostrar isso daqui que tinha essa parte do gado e do rebanho, tá certo? Deixa eu voltar aqui ao meu texto. Tá, beleza. Vamos continuar. Pronto, tá aqui. Então, Levíticos fala sobre isso. Lá em Números 18, 21, diz assim: a destinação do dízimos para os levitas. Então, esse daqui é um outro ponto. Então, primeira coisa aqui, dízimo da terra. Vamos colocar isso daqui em vermelho, tá certo? Eu vou só acrescentar aqui, ó, gado e rebanho. Então vamos colocar isso daqui em vermelho. Então o dízimo era disso. Porque o pessoal fala, não, mas beleza, porque naquela época não se tinha dinheiro. E por não se ter dinheiro, então por isso que o dízimo era das coisas que se plantava. E geralmente quem defende fala isso. Mas quando a gente chegar aqui em Deuteronômio 14, a gente vai ver que não é bem assim. Tá? Em Números 18, 21. Aos filhos de Levi. Então já começa aqui. A ideia do dízimo era para quem era da tribo de Levi, tá certo? E aliás, depois para frente tem uma menção dos sacerdotes. Os sacerdotes é que recolhiam dízimos para as tribos, não? Então vamos lá. Aos filhos de Levi dou todos os dízimos em Israel por herança. Então isso daqui foi, se vocês lerem lá em Números 18, aqui vai estar explicado o motivo pelo qual Deus deu todos os dízimos à tribo de Levi. É porque a tribo de Levi, na repartição da terra, não recebeu herança. E lá ele vai explicar tudo direitinho. Mas esse daqui é importante. Todos os dízimos por herança. Pelo seu ministério, portanto, servem no ministério da tenda da congregação. Porque a tribo de Levi foi a tribo do sacerdócio e eles tinham os seus afazeres no sacerdócio. Não receberam terra, porém os seus irmãos das outras tribos foram encarregados da responsabilidade de sustentá-los. Tá certo? Isso era o mandamento. Esse era o mandamento e era o que estava lá. Então, o mandamento do dízimo é para Levi. Era dízimo da terra, era dízimo do gado e era para a tribo de Levi. Outra informação importante. Agora vamos aqui em Deuteronômios 14, de 22 a 27, que é um outro ponto muito legal. Certamente darás os dízimos de todo o produto da tua semente que cada ano recolher do campo. Inclusive aqui o pessoal fala, não, mas tinha dízimos que eram anuais, tinha dízimo que era a cada 3 anos, que eu acho que eu devo ter anotado isso para frente, mas beleza, vamos tratar aqui do termo dízimo. Recolher a cada ano. E perante o Senhor teu Deus, você vê que também o dízimo era anual, tá? O dízimo aqui era a cada ano. Porque se você... E aliás, por que era isso? Porque a colheita você não fazia todo mês, né? Então você tinha uma questão relacionada à colheita aí, né? E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome. Esse daqui é muito importante, porque vocês vão ver escrito em Malaquias sobre trazei os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro não é qualquer igreja de esquina. Isso não é casa do tesouro. Casa do tesouro era perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome. Existia só um lugar que isso era possível. Entendeu? Só um lugar. E aqui vai ficar claro. Comerás
os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite e dos primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus por todos os dias. Mas, aqui tem um mas, se o caminho te for tão comprido que não se possas levar os dízimos, quer dizer, existia aquele lugar que o Senhor escolheu para colocar o seu nome. Agora, e se você morasse num lugar longe, muito longe, e aí o que você fazia? Você ia levar a vaca no ombro? Não, ele dizia aqui, ó. Por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os, ata o dinheiro na tua mão. Então, aqui mostra que já existia dinheiro, entendeu? Já existia dinheiro. Inclusive, então se você não pudesse levar, vende. Pega o dinheiro, coloca na tua mão e ata. E faz o que com esse dinheiro? Vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher, e aquele dinheiro darás por tudo o que desejares. Então, com esse dinheiro, darás por tudo o que desejares, o que você quiser. Por bois, por ovelhas, por vinho, por bebida forte. Bebida forte aqui é bebida alcoólica, certo? E por tudo o que te pedir a tua alma. Comerás ali, perante o teu Deus, e te regozijarás tu e tua casa. Tá vendo? Para que servia? Então, o dinheiro não era para você levar o dinheiro lá, no lugar longe, onde o Senhor teu Deus colocou o seu nome lá. Não era lá. Era para você fazer isso, tu e a tua casa. Tá certo? Tudo que desejar. Você come tudo. Porém, tem um aviso. Mas não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Então, a ideia aqui, ó, beleza, você vai fazer isso. Você viu que o levita tá lá dentro da porta e ele não falou para pegar aquele negócio e entregar para o levita dentro da porta. Ele diz assim: não vai fazer isso, como ele não tem parte contigo, ou seja, ele não compartilha da herança, você vai comer tudo. Porém, não desampares o levita, é seu irmão para começar. Entendeu? Então, quer dizer, já tinha um princípio aqui dessa solidariedade com o próximo, né? De você ajudar o próximo, né? Amar o teu próximo, né? E inclusive o teu próximo aqui era irmão, né? Irmão descendente de Abraão. Desculpa aqui, apareceu aqui o negócio, aqui tem esse negócio do computador, né? Fica aparecendo as notícias assim. Então, quer dizer, você vê que como que era engraçado? Aí, quando você tiver essa compreensão, é que você vai começar a entender o que, por exemplo, Malaquias falou. Então, o chamado para trazer o dízimo à casa de Deus. A casa de Deus é esse lugar em que Deus colocava. Ó, trazeis todos os dízimos à casa do tesouro. O que é a casa do tesouro? É o que está escrito lá em Deuteronômio 14. Para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos tal, que dela advenha maior abastança. E a ideia de abrir as janelas do céu e derramar é chuva, tá bom? Porque você estaria levando, cumprindo aquela obrigação legal, entendeu? E obviamente que não era para fazer só por obrigação legal, tinha uma questão da misericórdia, do exercício da misericórdia. Aliás, o próprio Cristo fala isso no Novo Testamento. Então tinha uma questão do exercício da misericórdia, mas era isso, entendeu? E aí, obviamente, se você fizesse isso, Deus falou que ele abriria as janelas do céu e deixa eu ver aqui. Provai ministro, ele falou, provai ministro, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos tal. Então é chuva, entendeu? É chuva. Então a chuva faria o quê? Florescer de novo, multiplicaria a sua colheita e, portanto, você pegaria os 10%, levaria e assim por diante. Só que em Malaquias 3, ele diz que quem não faz isso,
Aí lá está escrito sobre o devorador. Diz assim que aí Deus, digamos assim, lançaria o devorador. O que eu já vi as pessoas falando dessa questão do devorador, dizendo que o devorador é um tipo de demônio que faz com que a sua vida não prospere. Isso é devorador. Mas na verdade, na Bíblia, não é isso que é devorador. Devorador é grilo, entendeu? O grilo é um devorador. Por quê? Lembra, qual que é a ideia aqui? A ideia é plantação, semente da terra. Os grilos para quem já acompanhou, por exemplo, nuvem de gafanhoto, é uma desgraça para a plantação. É uma desgraça completa, porque onde eles vão, eles detonam tudo. Então, na verdade, as pessoas perderiam tudo que tinha. Então, era isso que Deus, através de Malaquias, falou, entendeu? E aqui era o contexto legal. Então, esse era o dízimo do Antigo Testamento, tá certo? De maneira resumida, de maneira mais superficial, para que também não fique. Aliás, deixa eu só ver aqui, o vídeo já está com 25 minutos. Hein? Imagina se for descer nos detalhes aqui. Então, essa é a ideia. Esse daqui era o dízimo no Antigo Testamento. Eu vou, igual eu falei, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, então eu vou continuar agora na parte 2 falando sobre o dízimo no Novo Testamento, as passagens que ele aparece dízimo e como, e aí finalmente responder a pergunta, e aí, o dízimo é para os nossos dias, sim ou não? Tá certo? Eu vou deixar linkado já no card aqui em cima, aliás, deixa eu só voltar aqui só para não ficar muito pequeno. Então eu já vou deixar no card linkado provavelmente aqui em cima, assim, pronto. O próximo vídeo você clica aí na parte 2 e assiste a parte 2, tá bom? Então a gente se vê daqui a pouquinho.